Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É uma alegria mais uma vez estar com você nesta manhã de sábado para junto adorarmos ao Senhor. E hoje o pastor Rosival Molina vai compartilhar conosco sobre nossas pequenas atitudes, mas que podem impedir nossas bênçãos aqui nesta terra. Ele vai tratar das raposinhas que destroem os frutos do Espírito em nossa vida, mencionadas no livro de Cantares de Salomão. Mas antes quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Marcos 14:38, que nos diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Acompanhe esta mensagem e entenda os cuidados que você precisa tomar para desfrutar do melhor de Deus nesta terra. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Às vezes, nós precisamos observar este texto figurado de Salomão na nossa vida real. Ele se refere à raposa. E raposa é um animal da família dos cães, mas não é um cão, é um animal astuto, é um animal que possui sagacidade, é um animal que vive sozinho, é um animal traiçoeiro. O sinônimo nos nossos dias atuais de raposa é pessoa que possui malícia, pessoa que possui maldade, pessoa que possui astúcia. E neste texto, Salomão, ele coloca ela no diminutivo, ele fala: apanhai, cuidado com as raposas, as raposinhas, coloca no diminutivo. Às vezes uma raposinha pequena, as pessoas até acham bonitinho. Vivemos na época que todos estão ligados a animais, a época do pet shop, né? A época pet, que tantas e tantas pessoas têm os seus animaizinhos de estimação. E quando ele se refere aqui às raposinhas, às vezes algumas pessoas acham isso bonitinho, né? Às vezes uma criança faz alguma coisa e bonitinho, apanhai as raposinhas. Mas ele faz uma advertência, irmãos, para que tenhamos cuidado com as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você algumas coisas, algumas situações que às vezes por você ir deixando, às vezes por não perceber, pode atrapalhar a colheita da sua vida familiar, a colheita da sua vida emocional, a colheita da sua vida espiritual. Os frutos podem ser atacados, os frutos podem sofrer com estas raposinhas. E eu quero começar dizendo para você, uma raposinha que pode atacar um dos frutos do Espírito, que é o amor. Uma das raposinhas é o egoísmo, irmão. Às vezes as pessoas vivem num tempo, num mundo de individualismo, onde cada um pensa somente em si mesmo, cada um pensa somente nos seus interesses. Estamos vivendo um tempo onde, como disse o próprio Jesus, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo um tempo onde não se pensa mais no próximo. E esta é uma raposinha, a raposinha do egoísmo, a raposinha do individualismo, que pode atacar o fruto do amor, que pode atacar essa preocupação com o
próximo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 25, 42, quando o Senhor Jesus está falando sobre o reino, e Ele está dizendo, quando Ele separa as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda, Ele diz: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me acolheste, eu estive nu e não me vestiste, eu estava enfermo, não foste me ver, estive preso e não me visitaste. E então eles questionam ao Senhor: quando fizemos isso? Quando teve fome? Quando teve sede? Quando era estrangeiro? Quando era nu e não vestimos? Quando era enfermo, estivesse preso e não nos visitamos? E o próprio Jesus então responde: quando fizeste isto a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando você deixa de ajudar o próximo, quando você deixa de ministrar o amor ao próximo, ao próprio Jesus, você tem feito isso. A Bíblia nos traz um outro exemplo também do samaritano, lá no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33, um homem que estava caído à beira da estrada, e passa um sacerdote, e a Bíblia diz que ele passa a largo, passa distante, e não ajuda, e aquele homem caído, a Bíblia diz que passa um levita, e ele também passa a largo, passa distante. Então vem um samaritano e cura as feridas daquele homem com azeite, com vinho, e o leva para uma estalagem. Às vezes é assim, irmãos. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, sacerdotes, levitas, mas estão tão preocupadas com outras coisas que deixam de se preocupar com aquilo que é mais precioso, com o amor ao próximo. Não deixe que essa raposinha do egoísmo, das preocupações, do dia a dia, venha atacar o fruto do amor. Aprenda com o nosso próprio Deus. E lá no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, continue amando, continue se preocupando com o seu próximo. Quando você se preocupa com a questão do próximo, Deus intervém nas suas questões. Quando você estende a mão para alguém, Deus estende as mãos para você. Quando aqueles fariseus questionaram Jesus, falando: Senhor, quais são os mandamentos então? Aí lá no livro de Mateus 22, 37, Jesus então responde. Os mandamentos se simplificam em apenas 2. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, e amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, semeie o amor, decida pelo amor. Se você tiver que fazer algo e este algo vai prejudicar alguém, não faça. Se você tiver que fazer algo e isso vai semear o amor, então faça. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos que parecemos que não somos deste lugar. Vivemos um tempo que quanto mais conhecemos a palavra, parece que lá fora está tudo diferente. Mas é assim, o povo de Deus é um povo diferente, é um povo que tem amor, é um povo que vive o amor. Então, a identidade do cristão é o amor, irmão. Não permita que as raposinhas do egoísmo e do individualismo ataquem o fruto do amor. Existe outra raposinha, irmãos, a raposinha do pessimismo, e ela atrapalha, estraga o fruto do gozo, da que você possa desfrutar, que você possa se alegrar. Existem aquelas pessoas que veem problemas em tudo. Eles veem problema em tudo. Se está chovendo é um problema, se está sol é problema, se tem que ir para uma casa de alguém é problema, se está de noite é problema, se está de dia é problema, nada vai dar certo, nada está do jeito que satisfaz, tudo é problema, porque existe uma raposinha chamada pessimismo.
Existe uma raposinha que te atrapalha de avançar. Existe uma raposinha que atrapalha a sua vida. A diferença, irmãos, entre o perdedor e o vencedor é a seguinte: o perdedor, ele vê na oportunidade que Deus está dando para ele um problema. Ele não quer sair da zona de conforto. Às vezes Deus quer te dar um emprego novo. Às vezes Deus quer te dar um relacionamento novo, uma família nova, uma vida espiritual nova. Mas aquilo é problema. A oportunidade vira problema. Agora o vencedor não. O vencedor é o seguinte, é o contrário. Ele vê no problema uma oportunidade. É agora que Deus vai me exaltar. A crise aumentou, o problema aumentou, a situação piorou. É agora que Deus vai glorificar o nome dele. É agora que Deus vai fazer a diferença. Agora está faltando dinheiro, é agora que Deus vai manifestar a glória dele. A diferença entre o vencedor com Jesus é que em cada problema ele vê uma oportunidade. A Bíblia diz, irmãos, cuidado com o que você fala. Para de declarar situações e palavras negativas. Para de declarar que não vai dar certo. Para de declarar que não vai ter condições. Para de declarar que não é possível. Você serve a um Deus que é especialista no impossível. Você serve a um Deus que é especialista no milagre. A parte que você tem que fazer, você pode fazer, mas a parte que ele tem que fazer, ele não falha. E ele é especialista no milagre. Uma outra raposinha, irmãos. A raposinha da ansiedade e da insegurança. Essa raposinha estraga um outro fruto do Espírito. Estraga o fruto da paz. Você que vive ou que vê algumas pessoas com insegurança e com ansiedade, pode saber que essa pessoa não tem paz. Pode saber que essa pessoa é insegura. Ela não confia em ninguém. Ela não acredita em ninguém. É insegura. Não confio, será que a esposa vai trair? Será que vai chegar no horário? Será que o fulano vai me pagar? Será que eu vou receber? Será que eu vou passar no vestibular? É inseguro, inseguro. Tudo é difícil, tudo é insegurança. E ansiedade, mas será que vem? Mas será que não está na hora? Já não era para ter vindo? Já não era para ter chegado? Já não era para ter acontecido? Mas Deus prometeu, o milagre devia ter acontecido. Ansiedade, não existe paz. O fruto da paz aqui está de... Às vezes ele não confia nos outros, mas pior, irmãos, ele não confia em si mesmo. Eu conheço pessoas que eu acredito nelas, mas elas mesmas não acreditam em si mesmas. Irmãos, repreenda essa raposinha da ansiedade. Repreenda essa raposinha da insegurança. A Bíblia diz no livro de Isaías 32:17 que o fruto da justiça é a paz. Se você é justo, se você faz as coisas corretas, deixe o resto com o Senhor. Faça a sua parte. Vai sendo justo, vai sendo honesto, vai sendo transparente, vai sendo verdadeiro. O resto você deixa com Jesus. O fruto da justiça é a paz. Você vai deitar e dormir o sono do justo. Vai deitar e dormir em paz. Porque a Bíblia diz que o fruto da justiça é a paz. E o Senhor está te dizendo nesta noite, você que está ansioso, você que está ansiosa, você que está inseguro, está preocupado. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 46:10: aquietai e sabei que eu sou Deus. Você quer ver uma outra raposinha, irmãos? Raposinha da falsidade. A raposinha da falsidade estraga a benignidade. O fruto da benignidade está se estragando por conta da falsidade. Tem gente que é falso e não consegue falar a verdade. Tem gente que fala, não, mas eu não posso falar a verdade para todo mundo, porque senão essa pessoa não vai gostar de mim. Não dá para falar tudo, pastor. Tem gente que diz que não fala a verdade para ser feliz. Tem gente que quer estar de bem com todo mundo. Ele fala uma coisa para um e fala outra coisa para outro, para estar de bem com todo mundo. Mas na verdade, no fundo, ele não consegue estar de bem com ninguém. E principalmente, não consegue estar bem consigo mesmo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 5:37, que na hora que você for falar, é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, repreenda toda falsidade. Doa a quem doer. Fale a verdade. Seja transparente. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
seja verdadeiro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez no primeiro momento haverá um constrangimento, haverá uma dificuldade, mas ao final, Deus vai te honrar, porque foi sincero, porque foi verdadeiro. Então repreenda essa raposinha da falsidade. Você quer ver uma outra raposinha, irmão? Você quer ver uma outra raposinha? A raposinha da impaciência e do descontrole emocional. Essa raposinha atinge o fruto da longanimidade. A pessoa não demora para se irar. A pessoa longânima, aquele que é tardio em irar-se, tardio ao falar, ele é longânimo. Mas aquele que é impaciente e aquele que tem descontrole emocional, ele atinge o fruto da longanimidade. Seja longânimo, não permita que a raposinha da impaciência, talvez impaciências nos lares, com o esposo, com a esposa, com os filhos, a falta de controle com os filhos, com as filhas. Mas aqui é sangue de nordestino. Irmão, o que prevalece tem que ser o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que tem que prevalecer na sua vida. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura, irmãos. Você está em Cristo, tudo mudou. As coisas velhas já passaram. Então, não permita que a raposinha da impaciência e do descontrole venha destruir o fruto da longanimidade. Deus vai te dar a mente de Cristo. Deus vai te dar o Espírito Santo. Você vai saber a hora de avançar, a hora de recuar. Deus vai te dar discernimento, sabedoria, prudência. E o nome dele vai ser glorificado. Não permita. Peça ao Senhor para que repreenda o espírito e essa raposinha da impaciência e do descontrole emocional. Você quer ver uma outra raposinha, irmãos? Raposinha da miséria. Raposinha que estraga a bondade. Tem gente que é miserável. Vou falar miséria porque é miserável, né? Deus te fez para desfrutar do melhor desta terra, né? A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, você comerá o melhor desta terra. Se quiserdes e obedecerdes. Às vezes tem gente que tem o medo de perder, te impede de vencer. O medo de abrir mão de algumas coisas te impede de avançar. Você nunca vai vencer Deus em dar. Eu quero te dizer isso. Você nunca vai vencer Deus em dar. Quando você abençoar o próximo, quando você doar alguma coisa para uma pessoa carente, quando você resolver ofertar na casa do Senhor, Deus vai te vencer, porque você nunca vai vencer Deus em dar. O Senhor pede para você fazer prova com Ele. Comece a abençoar na tua casa o teu irmão. Comece a abençoar na obra de Deus. Comece a abençoar nos trabalhos sociais, nos projetos sociais. Deus contempla tudo. Deus está vendo tudo. Não permita que o medo da miséria, que essa raposinha da miséria, esse medo de perder, de fazer falta, te impeça de desfrutar do melhor desta terra. Repreenda a raposinha que te impede de ser um patrocinador, um doador, um abençoador na vida de um irmão que necessita, de uma pessoa que precisa. Repreenda essa raposinha. Você quer ver uma outra raposinha, irmãos? Você quer ver uma outra raposinha? A raposinha da dúvida. Essa raposinha da dúvida, ela estraga o fruto do Espírito, que é a fé. Às vezes a dúvida te impede de aumentar a sua fé. A dúvida e o medo às vezes atrapalham e travam as pessoas para avançar. Às vezes esse medo, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de coragem, de ousadia, para você avançar. Talvez tem gente que pergunta por irmão, assim, eu conheço pessoas que dizem assim: e aí, você não vai casar não? Eu? Você tá doido? Pedir esmola para dois? Não vou casar não.
Você está doido? E aí, irmão, você não vai estudar? Eu? Você não está vendo a crise? Eu tenho que segurar. Não. Medo. Espírito de dúvida. Não tem fé. Fica sem fé. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você precisa exercitar a sua fé. Tem algumas pessoas que estão em crise. Diga para elas: eu estou em Cristo. Deus vai te abençoar. Onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai confirmar a sua vitória. Deus vai confirmar. Vai colocando Jesus em tudo. Ah, mas isso não é coincidência. Irmãos, não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Coloque Jesus em tudo e Ele vai começar a operar na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, na sua família. Não tenha medo, avance. A Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino de céus. Amém? Você quer ver uma outra raposinha? Eu já estou terminando, irmão. A raposinha do orgulho. A raposinha do orgulho que estraga a mansidão e a humildade. Você sabia que orgulho, irmãos? Orgulho é igual mau hálito. Você sabia? Orgulho é igual mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Quem tem não sabe que tem. Pessoa tão orgulhosa, tão soberbo, não sabe que é. Às vezes não percebe. A pessoa não consegue dar marcha ré. Não, eu não vou retroceder. Eu já falei que eu não ia, não vou. Tá até com vontade de ir, mas não vai. Porque é orgulho. Você sabia que o orgulho é mais fraco do que a humildade? O orgulho é mais fraco do que a humildade. Porque as pessoas vivem dizendo que estão com o orgulho ferido. Eu nunca vi ninguém dizer que está com a humildade ferida. Então eu entendi que o orgulho é mais fraco, porque ele se fere. A humildade, aprenda a dar marcha ré, irmãos. Aprenda a retroceder. Se você errou, peça perdão. Se você falhou, peça perdão. Não permita que a raposinha do orgulho venha atrapalhar o fruto da mansidão, o fruto da humildade. Às vezes algumas pessoas não cresceram, incharam. Tem gente, irmão, que não anda de salto alto, anda de perna de pau. Parece que é maior do que os outros. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Poderia ter todos os homens aos seus pés. Poderia ter todas as pessoas aos seus pés. Mas ao invés disso, se submeteu, deixou o Pai, se tornou homem, passou por todas as tribulações e aflições nesta vida. Lavou os pés dos homens. E o único momento, e a única ocasião que ele esteve acima dos homens foi quando foi crucificado na cruz do Calvário, para me dar e te dar a salvação e a vida eterna. Então, para com esse negócio de olhar para o espelho e dizer: quão grande és tu, quão grande és tu. Irmão, seja humilde, repreenda a raposinha do orgulho e o nome do Senhor vai ser glorificado. E uma última raposinha, irmãos, a raposinha da concupiscência, que estraga a sua temperança e o seu equilíbrio. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os olhos. E ela continua dizendo: portanto, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. No entanto, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tudo depende da forma como você usa os teus olhos. Tudo depende como que você vê as pessoas. Tem pessoas, irmãos, que não podem ver outro do sexo oposto, já vê malícia, já vê coisa errada, já vê coisa imoral. Irmão, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Como que funciona a sua vida? Os seus olhos dirigem os seus objetivos ou os seus objetivos que dirigem os seus olhos? Tem gente que é assim, ele levanta pela manhã e fala: hoje eu vou fazer isso. Aí passou uma outra pessoa do sexo oposto, bonita, mudou toda a rota. O que eu ia fazer já não vou fazer mais. Mudou a rota. Os olhos que estão dirigindo os objetivos. Portanto, irmãos, Deus trouxe aqui para te dizer hoje: mude. Se você tem um objetivo que é respeitar sua família, respeitar sua casa, respeitar o seu Deus, continue com os objetivos dirigindo os olhos. Ainda que ele queira dar uma viradinha, continua firme. Os objetivos que tem que guiar os seus olhos. Respeite a sua família, respeite o seu Deus, respeite a palavra. E ao final,
Deus vai te honrar, o seu corpo será luz, a sua vida será de vitória, a sua vida será de conquistas e realizações, e o nome dele vai ser glorificado. E para terminar, irmãos, que todas essas raposinhas, a raposinha que atrapalha o amor, a raposinha que atrapalha a fé, a bondade, a longanimidade, a mansidão, que todas estas raposinhas não te conduzam para a desistência. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista dos teus sonhos. Não deixe essas raposinhas atrapalhar a sua vinha. Aquilo que Deus te prometeu. Para você talvez é tempo, parece que está demorando. Mas para Deus é tratamento. Ele está esperando a sua preparação. Ele está te tratando. Ele está aguardando o seu posicionamento. Não desista. Talvez você pode ter caído, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Clame pelo sangue de Jesus, clame pelo Espírito Santo. Talvez você está cansado já de tanta luta, de tanta batalha. A Bíblia diz no livro de Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Clame por Jesus, clame pelo sangue de Jesus. Você não será um vitorioso apenas, você não será um vencedor apenas, mas a Bíblia diz que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que é necessário muita vigilância para que os frutos do Espírito não sejam atingidos pelas raposinhas que geram comportamentos nocivos à nossa vida neste mundo. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes quero fazer um convite muito especial para você e toda a sua família. Nos dias 26 e 27 deste mês de junho, teremos a grande inauguração de nosso templo sede. Será mais um espaço consagrado a Deus. Teremos a presença do coral Kemuel e eu gostaria muito de contar com a sua presença neste dia de adoração ao nosso Deus. Aguardo você. Venha participar no dia 26 de junho, às 19 horas, na Avenida JK 7711, próximo ao Posto ZV. Será uma grande alegria ter você conosco. E para terminar, vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.